Olá, pessoas! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos ao Dando um Giro Literário e para quem ainda não me conhece, prazer, eu sou a Grazi. O vídeo que eu venho falar hoje é de um livro, assim, de uma, sei lá, de uma coleções de livros muitos famosos, estavam ou se ainda não está hypados, né? Estava em hype, a gente tem mania de mudar tudo para o português até hoje. Foram os livros que eu esperei um pouquinho, né? Dar uma baixada na poeira, na empolgação do pessoal, para que a minha leitura não fosse influenciada por tantas informações, por tantas empolgações e que eu conseguisse, né, por si só, ter uma opinião, né, não baseada em um todo de forma geral. Mas sem muito delongas, o livro de hoje é Corte de Espinhos e Rosas. Pois bem, o tão famoso Acotar, né? Da Sara. Então eu vim aqui hoje, eu li o primeiro. Confesso a vocês que demorei um pouquinho para ler, porém eu venho aqui dar as minhas considerações, o que eu achei, né? O que agregou, enfim, do jeitinho Grazi de ser. Aqui temos a Fira ou Fairy, né? De acordo com o nosso português, não sei a pronúncia, mas iremos dizer então como a protagonista, a mocinha da história, que assim a gente facilita para todo mundo. Então, o que aconteceu com ela, né? Após uma grande tragédia com a sua família, que saíram literalmente, né, do luxo ao lixo, a miséria, ela, se eu não me engano, sendo uma das caçulas, né, ou a caçula entre as irmãs, ela fica responsável pelo sustento da família, né? Porque a família acaba perdendo tudo, né? Passando fome, passando necessidades. Então ela acaba meio que sendo responsável por trazer alimento, enfim, vários itens de necessidade que todos temos do dia a dia, sendo ela muito jovem, porém com uma grande responsabilidade em suas mãos. Este livro, ele passa assim no mundo de uma fantasia descomunal, um mundo mágico de seres maravilhosos ou nem tantos, encantados, mas foi muito bem trabalhado, foi muito bem pensado, todos com suas características, com suas formas, performance, personalidades diferentes, que é o que mais agrega neste livro, obviamente, né, de fantasia que fez tanto sucesso ou está fazendo por aí. E com tantas, né, formas misteriosas, com tantos mistérios que rondam esta história, posso dizer para vocês que, né, ainda em clima, né, em categoria fantasia, este livro está de nota 10, a tamanha criatividade, ao trabalho bem elaborado, né, das formas das criaturas mágicas, do mundo místico, fantástico que tem neste livro. Então, após uma caçada, né, ela saiu para caçar para sua família a busca de alimentos. Então, depois dessa caçada bem sucedida aos seus olhos, mas nem tanto aos olhos dos féricos, que já irei explicar a vocês o que são, ela acaba matando um suposto lobo e é a partir daí que a sua vida, a vida de todos ao seu redor acaba mudando completamente, né? Virando assim de uma hora para outra de uma forma inesperada e ainda mais de uma forma na qual ou entre os féricos, sei lá, e os humanos não, né, são tão amigáveis alguns entre si, e este ódio, este rancor que ela tem por estes seres, ela mal sabe que está para mudar e terá que convivê-los com eles. Após essa caçada bem sucedida, né, a mais ao cair da noite, uma fera acaba invadindo seu mísero casebre, fazendo ali a sua família ter medo, enfim, e acaba levando para o seu mundo, né, de acordo com um tal tratado que existe entre os humanos e essas criaturas.
Punição esta de ir morar então neste mundo por ela ter matado um férico. Então, sim, aquele suposto lobo era nada mais, nada menos que um dos seus, de acordo com esta fera. Com muita dificuldade em se adaptar até então ao seu novo lar, ela tentou se manter longe de encrencas, se manter, né, enfim, tentar achar uma forma de fugir, meio que impossível para, né, ambas as coisas no qual ela tinha em mente, mas ao pouco ela foi se adaptando ao local, aos seres que moram lá, criando alguns laços fortes, até mesmo podemos dizer de amizade, quanto ao Lucien. Lucien, este é um grande amigo do Grão-Senhor, que logo já vou explicar para vocês também quem é este Grão-Senhor. Conhecendo então as lendas ou a não tão lendas dos seres que moram então de todo aquele país totalmente diferenciado do mundo humano, e também acaba descobrindo uma tal praga. Praga esta que vem enfraquecendo a magia destes seres e correndo então o risco de, além de não ficar ali neste mundo, né, dos féricos, e também acabar indo para o mundo humano. Isso acaba tocando muito ela, obviamente com a preocupação de certa forma acabar esta praga atingindo a sua família, aos seres iguais a você, a ela. E então ela acaba meio que ficando curiosa e também pegando uma certa empatia, uma certa simpatia por estes seres que vivem com ela, que ela acaba percebendo que não são tão ruins quanto ela pensava. Ela acaba pegando um certo carinho, um certo respeito e dá nela, né? Ela sente uma forma, uma grande necessidade de também ajudá-los a acabar com esta praga que também os afetam, né? Acaba os afetando ainda mais, muito mais do que dos seres humanos. A diferença é que quando chegar aos seres humanos, essa praga simplesmente irão dizimá-los e não haverá nenhuma chance, tanto quanto pode ser que ainda tenha aos féricos. Então, curiosinha como a nossa amiga é, ela vai atrás de informações para saber então como que é essa praga, por que que os seres que moram junto com ela usam tais máscaras essas que é impossível retirá-las do rosto. Ela então percebeu que algo estava assim muito, mas muito errado, e que tinha algumas informações que estavam ocultando dela de certa forma, e ela não entendia o porquê. Então ela acabava sendo deixada de lado de tais informações. Em relação a tal fera, como eu falei para vocês ali no início do vídeo, tal fera esta de nome Tenlin, se é assim que se pronuncia, é o grão férico então desta corte, a corte dele, a corte primaveril, que, né, ainda não está sendo tão atingida pela tal praga, mas já percebe o quanto ela já está encaminhando, e conforme ele vem convivendo então com ela, né, ela acaba aos poucos se encantando com ele, entendendo a sua forma de ser, até diálogos ácidos entre eles, que é uma coisa que eu adoro, que deixa a história um pouco mais divertida, quebra um pouco mais a tensão, ou até mesmo pode ser que aumente essa tensão, mas eu acho super necessário e super divertido quando existem diálogos assim. E aos poucos, então, ela vai tendo uma certa cumplicidade pelo que vem acontecendo, entendendo o seu mundo. Posso se dizer que também até meio que caindo aos encantos da tal fera. E essa tal tensão, podemos mudar para outro nome meio parecido, acaba se transformando numa paixão de muita cumplicidade, até então respeito e carinho, e vem sim se transformando em amor. Amor este de dois seres de mundos diferentes, que daqui a pouco a gente vai perceber que irá causar um reboliço todo neste país. A tal guerra que separou este mundo acabou causando muitas mortes entre os dois mundos, onde a tal praga, justificando tudo
O livro, como eu falei para vocês, ele traz bastante fantasia. Então tem vários rituais mágicos de acordo com as datas comemorativas. Ele é bem trabalhado, ele é bem detalhado, que faz nos sentir naqueles momentos mágicos, nos sentir mesmo realmente vivendo, né, aqueles momentos, aquela magia. Então, em questão de magia, fantasia, o livro não tem do que reclamar. A fantasia do livro, como eu já falei, é bem nova, bem trabalhada, bem pensada, detalhada, literalmente bem mágica mesmo. O que eu achei ruim, que meio que para desenrolar, né, naquela parte que pega, que prende mesmo a atenção da gente, sem muito assim o óbvio dela estar se adaptando, conhecendo, sei e entendo que precisa muito isso no livro, porém eu acho que assim se estendeu demais este momento. Então, meio que passando até mesmo do meio para o final, que veio então aquele tchan. Mas para dar esse tchan, confesso a vocês que demorei 2 meses para chegar, porque foi meio cansativo, achei que estava enrolando demais. Mas quando chegou, prendeu a minha atenção. Mas até aí, vou confessar para vocês que eu achei um pouquinho enrolado e demorado para que algo assim realmente surpreendente acontecesse. Chegou acontecendo umas situaçõezinhas ou outras em meio a criaturas, encontros violentos ou situações inusitadas, curiosidades teve, mas assim, de pequenas doses, mas que não é aquele tchan que faz você realmente se interessar à história. Ao meu ponto de vista, tem pessoas que gostam dessas partes, que é interessante, agrega e enriquece o livro em si. Porém, eu só acho que para mim, ou eu já estava meio cansada, mas demorou um pouquinho para a leitura realmente me pegar de vez. O desenrolar do romance foi meio devagar, mas até aí eu gosto, porque você vai conhecendo as pessoas aos poucos, vendo realmente o que lhe agrada, o que lhe desagrada. Isso eu acho super necessário. Eu acho assim totalmente desnecessário estes romances que de repente, assim, muito avassalador, sabe? Que não tem às vezes muito conteúdo. Então achei que aí foi bem legal, os momentos mágicos, os momentos interessantes entre eles foram super fofos, lindos, necessários, que fez, né, como este relacionamento, né, foi crescendo, foi agregando realmente um ao outro, que não foi do nada, né? Não foi através de uma magia, de um feitiço, não, foi realmente por causa deles, da convivência, um realmente conhecendo o outro. Coisas, detalhes que neste meio tempo que eu falei que enrola, ele acaba ali ficando um pouco cansativo, mas existem esses momentos interessantes que realmente agregam para este ponto da leitura. Eu posso estar enganada, mas eu senti que este livro, ele parece que meio que foi baseado, não é igual ao conto que todas nós, creio que a grande maioria conhece, que é o da Bela e a Fera. A mocinha ali determinada, blá blá blá, a fera toda ali, e no fim acabam se envolvendo e também, né, com seres místicos, mágicos, um mundo totalmente diferente. Eu posso estar enganada, não fui pesquisar se realmente foi baseado. Caso seja ou não, acaba lembrando muito o conto, né, a história da Bela e a Fera. As cenas, os atos, né, de violências, de lutas, eles são bem fortes, são bem marcantes neste livro, detalhados, até, eu não digo ser violentos demais, porque às vezes a gente fala em violência, a gente já imagina atos um pouco mais, tipo, digamos assim, de violência mais à mulher, uma coisa um pouco mais assim, estúpida. Não vou negar que são comentados alguns pontos, dão a entender também tais violências, mas eu posso dizer assim, de violência corporal, é bem detalhada, é bem trabalhada e existe bastante neste livro. E também aparece um ser no meio de toda essa história de nome Ryan, não sei. Sei que ele é um lá dos grãos da casa noturna lá. Ele aparece, se faz presente e creio eu que ele irá dar um trabalhinho nos próximos livros.
Para quem ainda diretamente eu não sei, mas eu acho que se não rolar aí meio que um trisal ou algo parecido, eu estou muito enganada, mas creio que não. Percebi também que neste livro o papel das mulheres, né, a versão, enfim, a imagem feminina, ela também, né, a escritora faz uma parte bem detalhada. Temos uma mocinha determinada, que não se deixa abalar, que não se mostra sexo frágil, apesar dos seus medos, de suas limitações, ela luta pelo que quer, mesmo sabendo do grande risco que corre. Como também temos uma grande vilã, a tal da Amaranta, que aparecerá também um pouco mais ao final do livro, alguns comentários durante ele, que é também uma vilã feminina, óbvio, e que também não mostra só também este lado delicado de ser, mas também mostra um lado determinado, um lado cruel, violento, que mulheres também podem ter esse tipo de atitudes, esse tipo de emoções que geralmente vemos em muitos livros e até mesmo filmes gerados por homens, mas neste caso também tem mulheres com estas características, como vemos da vilã também, como entre outras, entre a irmã e os outros seres, mulheres batalhadoras, corajosas, que lutam, que fazem de tudo para se proteger, proteger seus entes queridos e que então não são nestes livros, pelo menos não se mostram e também os homens não dão a entender em momento algum ou algo parecido que são o sexo frágil, apesar das brincadeiras, das tirinhas, né, das tirações de sarros, vemos de certa forma meio que uma igualdade, não chega a ser uma equicidade, mas uma igualdade na onde as mulheres sim têm o seu respeito perante as suas personalidades, determinações, atos de coragem. Claro que alguns homens, alguns seres escrotos em relação à mulher, né, do ato mais sexual, tem aquelas palavras, aqueles atos mais escrotos, né, pejorativos referente a isso, mas nada novo sob o sol. Posso dizer para vocês que as cenas mais íntimas, digamos assim, não achei assim nada demais, nada muito absurdo, também nada muito, água com açúcar. Achei que foi trabalhada pro tipo de leitura que é a fantasia, numa medida certa, nada muito explícito, mas também nada muito docinho, tipo romance, contos de fadas. Eu achei que foi numa medida necessária para entender o que estava fazendo, para pessoas com idades, né, que já entendem dos atos, mas que também não precisa ser tão escancarado assim. Então, neste ponto, eu achei que tá numa medida, acho que tá padrão, tá bom pro tipo, pro gênero que é este livro. E quando vai chegando pro final do livro, que eu falei para vocês, é onde dá aquele boom, é onde a gente começa a ver as coisas acontecendo, a gente começa a entender determinadas situações, determinados atos que ocorreram no começo do livro, agora tudo acaba se encaixando. Como no caso da praga, o que realmente é a praga, o que realmente ela causa, o porquê das máscaras em alguns seres não saírem dos seus rostos, o porquê que ocorreu uma guerra entre os humanos e os féricos, o que aconteceu, teremos quebras de maldições, mortes, dores, desafios, novos amores, talvez novos acordos e por aí vai. Então vocês percebem que dá aquela virada mesmo. Vejo neste livro que temos superações, né? Superações dos seus medos, dos seus anseios, quebras de preconceitos. O que fica bem evidente são o ódio, o desprezo que existem, né, entre as duas raças, mas que aos poucos alguns já vai se quebrando isso acaba não acontecendo mais entre um ou outro, já em outros isso acaba ficando bem evidente, o seu ego, a sua superioridade. Mas por fim, tentei fazer este vídeo sem dar um spoiler, é meio que difícil porque cada detalhe, cada parte acaba complementando a outra e acaba assim, se eu não falar, fica meio vago, mas são necessários. E como eu falei, esse livro ele tem tanto lados, né, contras,
e a favores. Não caí ainda, não sei, de amores por ele, mas também não posso dizer que eu odiei. Tem seus pontos altos e baixos, fortes e fracos. Então, para este início, eu posso dar, sei lá, um 3, um 3,5, uma nota. Talvez ela aumente com a leitura dos próximos livros, ou ela se mantém, ou ela se diminuirá, não sei. Mas eu sei que foi uma leitura interessante chegando ao final. No começo eu cansei, mas também acabei entendendo por que daí teve todo aquele começo, enfim, para se justificar o final de uma vez só, né? Eu espero então que vocês tenham gostado, que aguardem o próximo vídeo, a próxima leitura. Vou ver, com certeza o próximo livro será o segundo, né? Então vem aqui com mais vídeos, mais novidades, tá bom? Então, super beijo, até mais e tchau, tchau!